Boa tarde a todos. Muito obrigado pela presença de vocês, a gentileza de aceitado esse convite, né? Para juntos participarmos deste 25º encontro, tá bom? E sobre o tema Sinais Impressionantes que estão acontecendo hoje. Sinais da volta de Jesus. O nosso objetivo nessa tarde é dar uma visão geral para vocês, tá? É um trabalho de pesquisa de 40 anos, tá? Então a gente juntou tudo, ainda tem mais coisa que a gente vai colocar, e aí em seguida nós vamos fazer uma apostila. Então vocês são os primeiros convidados a receber essa apostila, tá bom? Então vamos lá. Olhando aqui para o nosso quadro, vamos começar com Mateus capítulo 24. Né? Jesus estava saindo do templo e aproximaram-se deles os seus discípulos e mostraram a estrutura do templo. Vocês imaginem, naquele tempo que não tinha construções, não tinha prédios, não tinha arranha-céus, eram todas casas bem baixinhas. Algumas casas as pessoas tinham que abaixar para entrar dentro, né? Eram bem baixinhas as casas. E aquela estrutura magnífica do templo de Salomão. Era o orgulho da nação de Israel. Então os discípulos disseram, olha que lindo esse templo, né? Que beleza, chamava atenção bem no alto de Jerusalém. E então os discípulos disseram, está vendo a estrutura? Aí Jesus dizia assim, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra. Acabou, né? Acabou com aquele orgulho. Espero que era santo orgulho, né? Santo orgulho, acabou. Eles ficaram assim, nossa, não vai ficar pedra sobre pedra do nosso templo, do lugar mais importante de Israel, do lugar onde é a presença de Deus. O templo simbolizava a presença de Deus. E agora eles todos preocupados, então quando Jesus chegou lá no Monte das Oliveiras, os discípulos rodearam já ansiosos, Senhor, não vai ficar pedra sobre pedra, então conta pra gente, quando vai acontecer essas coisas? E eles imaginaram que isso iria acontecer quando? No fim do mundo, né? Imagine, o templo vai ser destruído antes do fim? Não, então é no fim do mundo. Aí, quando será? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E aí Jesus então começa a mostrar para eles as profecias relacionadas à sua vinda, ao fim do mundo e também à destruição do templo que aconteceu no ano 70. Né? A destruição do templo de Jerusalém. Aqui eu pus um desenho, né, de como era o templo. Olha que estrutura enorme para aqueles dias. Né? E eu pus aqui um também dos nossos dias, né? Nem estava pronto ainda, antes da inauguração, essa foto aí. Né? Temos aqui uma estrutura, eu fui lá, né? Claro, né? Tinha que conhecer de perto, né? Estrutura. Então, aquilo que para os discípulos era a maior estrutura, ruiu por terra. Né? E aí Jesus começa a mostrar então os sinais. Mas antes, como nunca dá tempo da gente chegar no final, na sequência dos sinais, Jesus conta 6 parábolas. E eu quero tirar um sumo de cada uma dessas 6 parábolas para a gente entender o porquê de nós estudarmos os sinais. Por quê? O nosso preparo. Que adianta a gente estar estudando os sinais, aí chega na hora e nós não estamos preparados, e em vez de subir para o céu, nós vamos ficar no fogo, né? Ninguém quer isso, né? Então, o objetivo dessa palestra não é simplesmente o conhecimento dos sinais, mas sim o que este conhecimento vai fazer no meu coração, na minha vida, no seu coração, na sua vida, tá bom? Então, vamos lá. Primeira parábola que Jesus falou foi a parábola da figueira, né? Vocês sabem que quando está se aproximando o verão, a videira lá naquela região começa a brotar na primavera no outono dar
o fruto, né? Então, no verão ela começa a brotar, porque lá caem todas as folhas da figueira. E aí então Jesus estava explicando isso. E aí Jesus disse o quê? O dia e a hora ninguém sabe. Essa ilustração foi para dizer isso, que o dia e a hora ninguém sabe. Então ninguém pode marcar a data da volta de Jesus, porque Jesus avisou. Olha que interessante, na segunda parábola a mesma coisa. Jesus comparou agora ao final, a vinda dele, com o tempo de Noé, quando Noé pregou lá 120 anos e aí construiu a arca, e depois entrou na arca, entraram os animais, guiados pelos anjos de Deus, né? E aí então fechou-se a porta também por um anjo, e Noé ficou quantos dias ali dentro da arca? Esperando a chuva cair. 7 dias. Imagine ali fora, né? Todo mundo zombando, batendo lá na arca. Ô Noé, como é que está aí com a bicharada, hein Noé? Imagine que zombaria. E aí Noé ficou calminho lá esperando, e aí quando chegou no 7º dia, abriram-se as fontes da terra, começou a chover, coisa que nunca tinha acontecido nesse mundo. E aí Jesus diz a mesma coisa: não sabeis a hora, como nos dias de Noé. Como nos dias de Noé. Terceira parábola é do pai de família e o ladrão. Aí Jesus disse: olha, o pai de família, se soubesse a hora que o ladrão viesse assaltar a casa, não estaria vigiando, não estaria prevenido e não seria pego de surpresa? Exatamente a mesma coisa agora com a vinda de Jesus. E a gente transportando isso para os nossos dias, né? Como está tendo ladrão, né? Para nos avisar que a volta de Jesus está chegando, né? Então a gente tem que estar vigiando, que a hora a gente não sabe. A hora que não penseis é que vem o ladrão. Assim é a volta de Jesus. A quarta parábola é do servo fiel e do servo infiel. O servo fiel estava sempre aguardando a vinda do seu Senhor. Tudo preparadinho, a sua tarefa cumprida, para que se o Senhor chegasse, estava tudo bem. E o infiel, meu Senhor tarde virá. E quando o Senhor veio, ele estava despreparado. E então, o Senhor o lançou fora, né? Lançou fora. Não teve o direito às bênçãos. O quinto, a parábola das 10 virgens. É uma das que eu mais gosto da palavra de Deus. Então eu vou fazer um pequeno teste aqui com vocês. 10 virgens, né? 10 virgens, concordam? 10 virgens, né? O nome já diz, né? Tudo bem. Então vamos lá. Primeira pergunta. Quantas virgens adormeceram? Eu ouvi uns 5 aí? 10, né? Tá bom, todas adormeceram. Tá bom. Quantas tinham lâmpadas? Ouvi 5 aí de novo, hein? Todas tinham. Quantas lâmpadas estavam acesas? No começo todas, né? Todas lâmpadas acesas, tá bom. Aí elas dormiram, muito bem. Quantas ouviram o grito, o noivo está chegando? Agora ninguém falou 5, né? Então, todas ouviram o chamado, todas ouviram o grito, tá bom? Muito bem. Quantas estavam com a lâmpada apagada quando ouviram o grito? 5. Peguei vocês, né? Todas, porque elas dormiram, né? Aí foram correndo acender. Sim. E quantas conseguiram acender a lâmpada? 5. Muito bem, né? Os que estavam ansiosos por falar 5, agora pode falar, né? 5. Só 5 conseguiram acender a lâmpada. Gente, essa é uma das parábolas que mais tem lições para a gente, né? Todas tinham lâmpadas, todas no começo a lâmpada estava acesa. É aqueles que estão em pé, né? Que Jesus fala, cuidado para que não caia, né? Linda essa parábola. Mas o óleo maravilhoso do Espírito Santo só 5 tinham. E como que a gente recebe o Espírito Santo?
Pedindo e buscando. Jesus ensinou: pedi, dar-se-vos-á. Buscai, achareis. É isso que nós precisamos. Buscar e pedir. E isso é nos colocar sob a vontade do Espírito Santo. E não exigir que o Espírito Santo faça a nossa vontade. Tá? Eu tenho visto muito disso por aí. E fico muito triste. Não é nós que usamos o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos usa. Ele que é o poderoso. Nós não somos nada. Né? Nós somos pecadores. Muito bem. E a última parábola dos talentos. O patrão foi viajar, deu 5 para um, 2 para outro e 1 para o terceiro empregado. E disse: olha, quando eu voltar, eu quero de volta. E o que tinha 5, desenvolveu, multiplicou seus talentos e transformou em 10. Quando o patrão chegou, 10. O que tinha 2, mesma coisa. Trabalhou, desenvolveu, cresceu, multiplicou, tinha 4. E o que tinha 1 sabia que o patrão era muito bravo. O que ele fez? Fez um burraco e enterrou lá. Né? E aí agora, quando o patrão chegou, ele foi lá, desenterrou: patrão, está aqui, ó, eu guardei direitinho o seu talento. O patrão falou: não, você não é um servo bom e fiel. Né? E o lançou também para as trevas. Você e eu temos no mínimozinho 1 talento que Deus nos deu. Né? E nós precisamos desenvolver esse talento para Deus. E Ele espera isso de nós. Todos nós temos uma missão. Eu me lembro, com 17 anos, né, eu não vim aqui na frente por nada. Eu me escondia. Quando convidavam para eu fazer qualquer coisa na frente, não, é super tímido. Então, eu achava que eu não tinha nenhum talento, né? Mas pelo menos 1, que Deus deu, né? Hoje eu faço 200 sermões por ano ou mais, né? Para a honra e glória de Deus. É Deus que desenvolve. É Deus que capacita. Tudo é Deus na nossa vida. Sem Deus, nada podemos fazer. Exatamente. Tá bom? Então, essa é a última mensagem. Nós temos que apressar a volta de Jesus com os nossos talentos. Que lindo, né? Muito bem, vamos lá. As 17 profecias de Mateus 24, está aqui, ó. Tá bom? Eu tentei colocá-las todas aqui para vocês. Talvez dá para tirar mais 1 ou 2 de lá. Mas essas são as principais, tá bom? A mais importante é a primeira. Jesus diz: olha, cuidado, ninguém vos engane. O que Jesus está querendo dizer com essa profecia? Que haveria muitos enganadores, que haveria muitos falsos profetas, falsos pastores, falsos cristos, né? Tá bom? E ele repete 3 vezes em Mateus 24. No verso 4, se eu não me engano, no 11, e acho que no 21, no 22, ele repete de novo: cuidado, ninguém vos engane. Tá? Segundo, guerras, rumores de guerras. Hoje no mundo tem 40 guerras, mais ou menos. A pior de todas está lá na Síria e no Iraque, né? Pega um pedaço da Síria, um pedaço do Iraque. A Ucrânia está em guerra, guerra civil. A Rússia está invadindo, ajudando lá os rebeldes. Está uma confusão danada. E em outros países ali do norte da África, né? No centro da África tem o Boko Haram, né? Também está lá. E perseguindo cristãos, né? Tudo tem um fundo de perseguição dos cristãos. Então já estamos nos momentos finais da história desse mundo, nesse sinal aqui, nessa profecia, tá bom? Depois, mas Jesus diz assim, ó, vocês vão ver isso aí, mas não fica com medo, não fique assustado, porque você está com Jesus do seu lado. Acabou, ponto final, né? O verdadeiro cristão que sente a presença de Jesus do lado, ele não se assusta, ele não fica com medo. E hoje a psicologia está muito preocupada. Chamou até o século passado de o século da angústia, o século do medo. Né? Nós não podemos, porque nós temos Jesus do lado. Acabou.
fomes, quase 1 bilhão de pessoas dormem com fome todas as noites. Né? Que coisa. 200 milhões morrem por ano de fome. Tá? E muito mais do que isso de comer demais, né? Tenho que dar o meu recado da saúde aqui também, né? Isso mesmo. Por comer errado e por comer demais, se morre muito mais ainda do que de fome. Tá bom? Nós vamos chegar lá, vai ter. Muito bem. Quarto, pestes. Essa aqui é uma coisa que não me deixam falar, né? Mas eu vou falar para vocês, porque eu sei que vocês vieram aqui buscar algo especial, tá? E eu vou abrir o meu coração para vocês. Vocês não fiquem bravos comigo, mas eu vou falar. Tá? As sociedades secretas que estão por trás de tudo nesse mundo e por trás dela, o diabo, né? Estão controlando o mundo. E como eu falei no rádio hoje, querem acabar com, se possível, 90% da população da Terra. Isso já é comum, todo mundo sabe disso. Né? Tanta gente falando a mesma coisa. Eles querem acabar. E de que maneira eles tentam acabar? Alimentação. Né? O que mais? Exatamente. Tá? As vacinas, em vez de salvarem a população, estão levando a população à morte. Tá? Eu tenho estatísticas terríveis sobre essa área. Então, se possível for, fique longe das vacinas. Tá? É o conselho que eu dou para vocês. Eu tenho estatísticas sobre isso aí, é terrível. Em outros países já morreram muitos. Não, tá? Eu digo assim, para criancinha até 1 ano de idade, ore para Deus, Deus vai te iluminar, se deve ou não, tá? Mas essas de gripe, de não sei o quê, não. Você quer o meu conselho é não, tá bom? Muito bem, vamos lá. Pestes, terremotos em vários lugares. Olha, impressionante crescimento do número de terremotos grandes. O que é um terremoto grande? Terremoto grande é quando é acima de 6 na escala Richter, que vai de 0 a 10. Tá bom? Então, acima de 6 são terremotos grandes. No século XV, teve 1 terremoto grande. Em 100 anos, 1. No século XVI, teve 6. Olha a projeção, 6 vezes mais. Né? No século XVII, teve 13. Dobrou de novo. Né? No século 18 agora, né? No século 18 teve 33, mais que dobrou de novo. Tá? No século 19 teve mais de 100, ou seja, mais de 1 por ano, gente. Em 500 anos. 100 vezes mais. E no século 21, que é o nosso, tá? Teve, só em 9 anos, até 2009, teve mais de 100. E no período que teve o do Haiti e o do Japão, que teve aquele maremoto, né, que vocês conhecem bem a história, teve mais, só no Japão teve mais de 30 grandes. Então aquele que destruiu lá um pedaço do Japão foi acompanhado de mais de 30 grandes. Isso quer dizer o quê? Profecia cumprida, sinal cumprido, tá bom? Terremoto em vários lugares. Olha, isso aqui é Jesus. Saiu da boca de Jesus, gente. Tá? Muito bem. Sereis atormentado e matar-vos-ão. Sereis odiados por causa do meu... Estamos vendo, né? De 2 anos para cá, a perseguição já começou em outros países. E vai chegar no nosso, gente. Tá? A mesma coisa que aconteceu lá, vai acontecer aqui também. Tá? Nós temos que estar preparados. Com medo? Esse não está fraco. Amém. Por quê? Vocês lembram como foram as perseguições no passado? As fogueiras? Alguém estava triste chorando lá na fogueira?
Então a gente não precisa ter medo. Olha que maravilha, né? Eles estavam o quê? Cantando, louvando a Deus, né? Paulo, quando foi preso, quando levou os açoites, cantando e louvando a Deus e levando chicotada, né? Olha só, glória a Deus que isso, Deus dá um jeito, né? Então por isso você não precisa ter medo. O que você precisa é estar do lado de Jesus. Amém? Vamos lá. 7º, sereis escandalizados, traídos, e uns aos outros se odiarão. Jesus disse assim: por acaso encontrarei fé na terra? O amor de muitos esfriará. Esse é o sinal que mais fere o meu coração, né? Nós, como irmãos, não estamos tendo esse amor, o amor de Jesus no nosso coração, não. Está faltando, está faltando. Eu olho para mim, está faltando. Nós temos que amar muito mais o nosso semelhante, o nosso irmão. Por quê? Porque mesmo que a pessoa esteja muito longe de Deus, ela é filhinha de Jesus. Todos, assassinos, ladrões, corruptos, tudo que você puder pôr aí, é filhinho de Jesus. E nós temos que amar quem? Os amigos, né? Parentes, amigos e vizinhos. É isso que Jesus disse? Nós temos que amar os inimigos e orar pelos que nos... Acho que ninguém chegou lá ainda, né? Então vamos chegar, gente, né? Esse é o nosso preparo. Amor de Jesus no coração. Esse é o resumo de tudo. Preparo, né? Tudo se termina no amor, a Bíblia diz. Vamos lá. Aqui está aqui, ó, o amor de muitos se esfriará, né? A iniquidade se multiplicará e o amor esfriará. O que é iniquidade? Pecado. Iniquidade, pecado. Tá? Quem já escapou do pecado? Baixar minha mão bem lá embaixo, né? Todos somos pecadores, mas vai chegar, nós vamos ver aqui, já no próximo slide, que vai chegar o momento, como a gente falou no rádio hoje, que o decreto de Apocalipse vai acontecer. O justo continue a praticar a e o injusto continue a praticar injustiça. Até aquele dia, nós temos que deixar o pecado. Agora, nós vamos deixar quando chegar perto? É aí que nós vamos se preparar? Hoje nós temos que confessar os nossos pecados, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados com seu sangue maravilhoso. Louvado seja o sangue de Jesus. Amém. O Evangelho será pregado a todo mundo, a todas as pessoas do mundo, tá? Para que ninguém tenha desculpa nenhuma. Não ouviu. Até a última pessoa desse mundo vai ouvir. E aí vai poder tomar a sua decisão, fazer a sua escolha. Muito bem. Aí depois Jesus começa a falar de alguns acontecimentos importantíssimos. Virá a abominação desoladora, a apostasia. E aí ele ainda diz, quem lê, entenda. Aqui é um segredo. Quem lê, entenda. Quem não lê, não vai entender. Tá bom? É para quem estuda, para quem busca. Você e eu precisamos cavar nesse terreno que é a palavra de Deus, para descobrir as joias preciosas. E Deus já prometeu que Ele dá o conhecimento, Ele dá a sabedoria e não cobra, Ele não lança em rosto, né? É de graça, é quando a gente busca, nós vamos encontrar verdades maravilhosas na palavra de Deus. E é ela que nós temos que buscar, e estudá-la dia e noite. E quando fizermos isso, nós vamos encontrar os segredos maravilhosos e descobrir as dúvidas. O que é essa abominação desoladora? Antes de responder essa pergunta, eu quero dizer uma coisa para vocês. Como nós já falamos aqui do amor.
Todos nós somos irmãos, não importa a denominação. Por quê? Placa de igreja vai salvar alguém? Não, né? Todos concordam comigo. Então é Jesus e o seu sangue que nos salva. Então nós temos que respeitar todos os nossos irmãos, e até os que não são, né? Como a gente falou, tá bom? Mas tem uma coisa que precisa ser esclarecido. Você sabe, né? Quando começa muita estrutura, né? Como falamos no começo, quando começa muita organização, muita liderança, até tem um ditado, né? Diz que tem muito cacique para pouco índio. Vamos aplicar isso aqui também. Então, gente, quando fala em estrutura, eu já fico com o pezinho atrás. Cuidado, porque poder corrompe. Dinheiro mexe com a cabeça e com o corpo inteiro. Tá? Então, cuidado, gente. Então, aqui a minha alerta é isso. Tudo que nós vamos falar aqui, nós estamos falando de liderança, não estamos falando de pessoas. Tá? Lideranças estão indo atrás do inimigo. Lideranças estão se associando a sociedades secretas. E tentam nos dizer que sociedade secreta não é nada de mal. Que é normal sociedade secreta. E o que a Bíblia diz? Que tudo que é feito em segredo é obra do maligno. Tá? Então não tem nada disso. Sociedade secreta pertence ao maligno. Ah, não, mas até o grau, sei lá, né? Tal grau, não tem problema nenhum. Tem sim. Porque vai negando a Jesus, vai blasfemando de Jesus, vai aumentando a rebeldia, porque todos nós somos de coração rebelde. A palavra diz isso. Mas tem gente que o diabo consegue aumentar essa rebeldia. Então esses são os passos da sociedade secreta. Por exemplo, a maçonaria, que é a sociedade maior do Brasil, deve ter mais de 100 mil membros. Pelo menos as últimas estatísticas que eu vi. Deve ter mais ainda. Então, até o grau 29, 99% não sabe que quem está por trás é o diabo. Tá? Mas a partir do grau 30, aí eu ponho a minha mão no fogo, tá? Eu falo ao contrário, 99% de que quem passou por grau 30 fez pacto com Satanás. E eu quero ver alguém me desafiar ao contrário. Tá? Tenho provas disso aí. Grau 30, pacto com Satanás. Grau 30, 31 e 32. E o 33 é grão-mestre. Tá? Isso, muita gente que já estudou concorda comigo. E, infelizmente, uma grande parte, né, são não só líderes, leigos também, né? Então, vamos lá. Bom, vocês entenderam. Então, a abominação da desolação são lideranças abomináveis, que vão provocar uma desolação no coração das pessoas. Mentir, falsos cristos, falsos mestres, falsos pastores, que estão levando as pessoas para o caminho errado, com teologias erradas, que fogem da palavra de Deus, com doutrinas de demônios, como diz a palavra. E nós temos que estar alertas. O que Jesus falou? Ninguém vos engane. Amém. Grande aflição como nunca houve. Jesus falando, né? Aflições. E Jesus disse, no mundo tereis, mas... Por quê? Jesus venceu. O mundo é o símbolo de Satanás, né? As coisas do mundo, a doutrina do mundo, né? A personalidade do mundo, tudo isso é obra de Satanás. Mas Jesus venceu o mundo e nós também temos que vencer. E na oração sacerdotal de Jesus ele falou, né? Não peço que os tire do mundo, mas os livre do mal. Amém. Os dias serão abreviados, senão ninguém se salvaria. Falsos cristos, falsos profetas farão grandes sinais e prodígios, e se possível, enganaria quem?
Aqui então, Jesus completou o que ele começou aqui. Ó. No verso 11 ele repete, ninguém vos engana, e aqui, falsos cristos, está dando nome, falsos cristos, falsos profetas, que farão grandes sinais. Segundo Tessalonicenses capítulo 2, Paulo também descreve lá. Os milagres, os sinais, grandes prodígios que o inimigo iria fazer através dos seus servos para enganar. Enganar quem? Quem já está enganado? Quem já está enganado. Né? Enganar, se possível, os escolhidos. E você é um escolhido de Jesus. Deus seja louvado por isso. E continue como escolhido de Jesus. Até o dia da volta de Jesus. Amém? Maravilha. Como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim também a vinda do Filho do Homem. Aqui está uma das coisas mais importantes do que Jesus falou. Por quê? Porque mostra como vai ser a sua vinda, em comparação com uma falsa vinda, com uma imitação da vinda que o inimigo vai tentar fazer. O inimigo vai tentar enganar, vai tentar imitar, só que ele não consegue, ele não tem o poder de estar em todos os lugares ao mesmo tempo, e Jesus tem. Então aquela nuvenzinha que é o sinal da vinda de Jesus, que a gente vai ver lá na direção de Órion, no dia da volta de Jesus, menor do que a mão de um homem, primeiro escura, né? De repente ela se torna brilhante, maravilhosa, e se aproxima da terra numa velocidade extraordinária, e Jesus então vai ficar nas nuvens, diz a palavra. E os anjos vão descer aqui para nos buscar, e nos vão arrebatar para o encontro com Jesus. Mas isso toda a população viva da terra irá ver, tanto justos como os ímpios. E a palavra diz assim, que com o susto disso aí, os ímpios então vão pedir para as rochas e as montanhas cair sobre nós, escondei-nos da ira do Cordeiro. É o pecado que faz isso. O pecador não pode ver a Deus. E ele então vai querer morrer e não ver Jesus. E aí todos os ímpios então irão morrer. E nós, os justos, nós, hein? Olha, já estou colocando a gente lá, hein? E nós, os justos, então, os anjos, cada um tem o seu anjo da guarda, irá pegar na sua mão e levar ao encontro de Jesus nas nuvens. Maravilha! Louvado seja o nosso Deus. O sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas do céu cairão. Isso já aconteceu. Mas vai voltar, porque as profecias se repetem, os sinais se repetem. Então isso que aconteceu em 1833, caíram as estrelas, né? 1780 o sol escureceu e a lua ficou vermelha como sangue, vai repetir momentos antes da volta de Jesus, tá bom? Como sinal. O sinal do Filho do Homem, aquilo que a gente falou, é a nuvenzinha, né? O sinal do Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder, e todos os anjos do céu estarão juntos. O céu vai ficar em silêncio. Ninguém quer perder essa festa. Nem você pode perder essa festa. Porque vai ser o dia mais glorioso de toda a eternidade. Não dá nem para dizer com palavras. Dia maravilhoso, dia da salvação, dia do resgate, que nós vamos ser arrancados do reino de Satanás e viveremos para sempre no reino de Jesus. E eu não vejo a hora disso acontecer. É o meu maior desejo na vida, ver isso acontecer. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombetas, os quais ajuntarão os seus escolhidos, todos com trombeta na mão e nos buscando, nós, todos nós, os escolhidos de Deus. Aí está Mateus 24, mas tem mais. Se a gente pesquisar na Bíblia, nós vamos encontrar muitos outros sinais, e dos meus 40 anos de pesquisa nesse assunto, eu coloquei aqui
3 grupos de sinais, tentando dar uma ordem, porque não tem, a Bíblia não diz, primeiro vai acontecer isso, depois vai acontecer aquilo, não. Nós temos que pesquisar e procurar e colocar numa certa ordem. Então, para colocar numa, eu já vi muitos painéis de profecias, desde pequenininho. Meu pai já era evangelista, né? Então, ele também tinha os painéis de profecia. Mas eu disse, não, mas está faltando coisa aí. E fui juntando, e aí não coube no painel. Então, eu falei, eu vou fazer assim mesmo, simplesinho, mas para a gente ter uma visão geral de tudo. Tá? E a visão geral nos dá assim, são 4 grandes acontecimentos que a gente pode encaixar todos os outros acontecimentos aqui dentro, tá bom? Primeiro, o que está acontecendo hoje. O mundo está ruim, gente? Muito, né? Agora imagine se não tivesse isso aqui, Quem que Deus usa para seu poder moderador? Os anjos. Tá? Isso é outra coisa que eu gosto de falar muito, é sobre os anjos. Há 17 para 18 anos eu estudo sobre os anjos. Tenho mais de 200 histórias. Né? Algumas estão lá no meu Facebook, pode entrar lá. Enéas Simon JR. Entra lá, seja meu amigo e você vai ver as histórias. Todas as novas histórias que eu escuto eu ponho lá. Tá bom? Poder moderador de Deus. Se Deus não tivesse moderando as coisas, limitando o inimigo, limitando os anjos caídos, e o mundo estaria muito pior. Só que vai chegar um tempo em que Deus vai tirar a sua proteção. E aí o que vai acontecer? Os anjos soltam os ventos. Imagine o que vai se tornar esse mundo. Se está ruim, se você pensa, e eu também, que não dá para piorar mais, pois vai piorar na última parte. Tá? Então aqui, Deus está no controle de tudo, amém. Né? Por isso a gente não precisa ter medo de nada, nada é nada. Tá? Porque Deus está no controle. Enquanto Deus está no controle, até quando começa a batalha final, esse marco aqui, esse é o início da batalha entre o bem e o mal. Final, a última batalha. Da grande guerra tem a última batalha. A última batalha, então, começaria aqui, nesse azul. Tudo isso aqui é o que está acontecendo hoje. Tudo isso aqui é o que nós acabamos de ver em Mateus 24. Tem alguma coisinha a mais, né? O ecumenismo, que foi sacramentado entre as lideranças mundiais das igrejas. Tá? Infelizmente a gente tem que falar. Pode ir atrás e você vai ver. Tá? O ecumenismo, parece que é uma coisa boa, né? Nós todos somos irmãos, vamos tirar a placa de igreja, fazer uma igreja só. Cuidado, se for para seguir a Jesus, conta comigo. Agora, se for para seguir o inimigo, eu estou fora. Tá? E infelizmente o ecumenismo não foi feito para seguir a Jesus, e sim para um controle total do mundo. A nova era quer te controlar. E não vai usar a igreja para te controlar? Claro que vai, gente. Está usando a política ou não? Está usando a economia ou não? Está usando a sociologia, a psicologia, a filosofia, tirando Deus das coisas. O que é o movimento da autoajuda? Não parece bonito? Autoajuda, um nome bonito, né? Mas não. A autoajuda é um movimento que tira Deus da nossa vida e coloca quem no centro? Como se chama isso? Humanismo. Tá? Humanismo. É o modernismo do mundo, né? Você é a coisa mais importante do mundo. Você tem um poder dentro de você. E cadê Jesus? Sem mim? Sem mim? Paulo disse, posso? Cadê o poder de dentro? Não, vou repetir aqui umas frases aqui, né? Cada semana eu troco de frase, não é assim a autoajuda? Eu já li um monte de livro deles lá, né? Agora eu vou falar que eu vou ser vencedor. Agora eu vou falar que eu tenho sucesso. E eu vou repetir isso todos os dias, essa semana de manhã cedo, na hora que eu acordo. Não, gente.
Não é assim. Você não precisa de autoajuda. Você precisa de ajuda do alto. Ajuda do alto, só. Sem a ajuda do alto, nós não somos nada. E é isso que o mundo quer. É isso que o inimigo está querendo. Que você se independa de Deus. Que você tome as suas decisões sozinho. Não, Deus te capacitou a tomar decisões. Que isso, gente? Está aí contrário ao que a Bíblia diz. A Bíblia diz, sem mim nada podeis fazer. E vocês repetiram várias vezes comigo. Então, cuidado com líderes que te levam para longe de Jesus. Tem que levar para Jesus. A psicologia, né? Eu não sou contra a psicologia. Eu sou contra aqueles que tiram Jesus do tratamento. Então, eu aplaudo um grande psicólogo cristão. Apesar que estão proibindo, né? Até os psicólogos de usar o nome de Jesus. Olha, gente, que absurdo. É a maior prova de que quem está por trás, né? Freud falou muita coisa boa, mas falou muita besteira também, né? Concorda comigo? Todas as escolas da psicologia, eu fui estudar um pouquinho esses dias, né? Behaviorismo, autoanálise, não sei o quê, um monte de coisa. O que é isso, gente? Isso é tirando Jesus do nosso coração. Não. Crise universal. Quando começou a crise? Quando foi? 2008. Muito bem. Tá? Olha só como nós estamos no fim. 2008 a crise. O ecumenismo 2006, tá? Quando eles assinaram tudo lá. Eu tenho tudo catalogado. Calamidades, sinais no céu, na terra, violência, né? Eu tenho aqui material sobre violência. Como aumentou a violência? Por mais que eles dizem que aumentou a polícia, que aumentou o carro, que aumentou armamento, que não adianta. Né? Por quê? Porque grandes políticos são os responsáveis pelas gangues do Brasil, sobre o tráfico de drogas. Vocês sabem disso, né? Então, estamos na mão deles. Precisamos só de Jesus mesmo. Desastres. Um dos primeiros sermões que eu ouvi quando era pequenininho sobre anjos, o pastor dizia assim: enquanto o inimigo manda os seus anjos provocarem desastres, Deus manda os seus anjos desfazerem as obras. Maravilha, gente. É isso mesmo, desastres. Guerras, terremotos, isso aqui a gente já falou, né? Inundações, fomes, epidemias, pestes, falsos profetas, o aumento da incredulidade. Muitas das coisas que nós estamos como as 10 virgens dormindo, é porque a nossa fé está desse tamanho, gente. Se a nossa fé fosse do tamanho de um grão de mostarda, até a montanha saía do seu lugar. A montanha de dificuldade, a montanha de problemas. Só com Jesus. Para o apóstolo Paulo, o que Jesus falou? A minha graça te basta. Amém. Que isso seja para cada um de nós também. Que a graça do Senhor Jesus baste para todos nós. E aí depois vem aqui, desânimo. Quanta gente desanimada. Vamos aprofundar um pouquinho, né? Tanta gente em depressão. Meus queridos, cristão que é cristão, me desculpe, né? Não pode ter depressão. Então deixa eu fazer mais uma pergunta para explicar, né? Senão vão me pegar lá fora, né? Cristão pode ficar triste? Pode ou não pode? Tá. Mais uma. Cristão pode viver triste? Não. Então vocês entenderam, né? Então, se eu vivo todo dia triste, está algum problema comigo, né? E o problema não é com Jesus, porque Jesus está do meu lado, né? O problema é comigo. Então, eu posso ficar triste, né? Acontece, por exemplo, perdi um emprego, né? Perdi a namorada, né? Roubaram meu carro, alguma coisa, qualquer coisa. A gente fica triste. Um falecimento de um parente, apesar que Jesus falou, não é para chorar. Por quê? Porque a morte é um sono. E quem morreu, o próximo segundo é o anjo pegando na mão, né? Escutando a trombeta de Jesus e o anjo pegando na mão. Então não tem tristeza. O que morreu já está a 1 segundo da volta de Jesus. Amém, né? Que maravilha. Então, gente, depressão. Sabe o que é? Falta de sentido de missão.
Se você não tem a missão no seu coração, você pode ser atingido pela depressão. Mas se você está cumprindo a sua missão que Deus te deu, está desenvolvendo o seu talento que Deus te deu, você não vai ficar em depressão. Então, missão, sentido de missão é o melhor remédio para a depressão. Vamos lá. Glutonaria e intemperança, né? Será que tem isso no mundo, gente? Tem alguns que fazem uns pratos assim que a gente não enxerga do outro lado, né? Nem quem está atrás do prato, né? Então aqui é a área que eu gosto de falar, saúde. Gente, eu falava nas palestras que normalmente, na média de todos nós comemos 3 vezes mais, né, do que deveríamos comer nutrientes, né? Lá na faculdade eu aprendi direitinho, né? Nutrição é comer somente aquilo que eu preciso de nutrientes. Por exemplo, de arroz e feijão, quanto que eu preciso? 2 colheres de arroz, 1 concha de feijão. Quem come só isso? Ah, mas é fácil. Come 2 pratão de salada e legumes primeiro, para ver se você não vai comer só 2 colheres de arroz e não é? É fácil, é que a gente faz o contrário. Primeiro nós vamos no arroz, no feijão, na mistura e esquecemos de comer a salada. Ou então, né, eu acho chique, né? O cara enche o prato assim, bem altão, aí lá em cima ele põe uma folhinha de alface, né, uma rodelinha de tomate, bem centralizada ali, né? Pronto, estou com a minha salada, né? Sabe quantas folhinhas de alface você precisa comer? Os nutricionistas recomendam? 15. 15. Uma, você não comeu salada, dá licença, né? Você deu uma degustada na salada, né? E tem tanta variedade, né? Deus deixou tanta variedade, eu fui fazer as contas. Só frutas, nós temos no Brasil mais de 100. Eu viajei por esse Brasil inteiro, graças a Deus tive esse privilégio, né? Meu pai era evangelista, a gente viajava Manaus, Belém, Porto Velho, né? São Luís, Teresina, conheci tudo isso quando era pequeno e depois também voltei, né? Agora como adulto, e o Nordeste, o Sul do Brasil, tantos tipos de frutas que não temos aqui. Agora tem, né? Porque tem o CEAGESP, né? Vem fruta do Brasil inteiro. Então o São Paulo virou o celeiro do Brasil. Quem mora aqui, mesmo que seja de outro estado, pode comer a fruta do seu estado aqui. Mais de 100, eu fiz a conta. De verduras e legumes, mais de 200. Por que eu tenho que comer as coisas que me fazem mal? Né? Por quê? Eu tenho opção? Pelo menos em São Paulo eu tenho, né? Não tenho o que reclamar. Então, glutonaria é comer demais. Intemperança é não combinar, não ser temperante, né? Mesmo das coisas boas eu tenho que ser temperante. Tá bom? Isso é sinal do fim também, que ia acontecer, e está acontecendo. E quem está por trás disso aqui? Os grandes da nova era, ordem mundial, né? Da nova era, que querem fazer a gente comer errado, como você falou, que eu prestei atenção, né? A alimentação é uma das maneiras que eles estão tendo controle sobre você, sobre mim. Inclusive eu estava discutindo, né, ontem, nas palestras que eu fiz ontem, fiz de manhã e de tarde, a questão da Monsanto, que é a maior empresa mundial de sementes. Teve aqui, o mês passado, que foi o 24º encontro, foi com o pessoal lá de Minas, da Colômbia, né? Os colombianos. Cadê o Alexandre? Eles vieram aqui, fizeram uma palestra linda, maravilhosa, eu estava aqui também. Tá? Sabe o que é a notícia que eu estou sabendo? Então, esse pessoal, eles foram confiscados todas as sementes originais. Não pode mais, só transgênico. E aqui no Brasil eu já sabia disso. Muitos fazendeiros que tentavam plantar o soja original, as sementes originais, iam lá e confiscavam tudo. E aqui fizeram pior ainda. Só pode soja
e 95% da plantação de soja no Brasil é transgênico e 100% do milho é transgênico. Eu tenho aí. Tá? Vamos lá. O estudo de Daniel e Apocalipse. A ênfase que Deus quer que a gente estude agora nos últimos dias é esses dois livros. Por quê? Porque são livros de sinais, são livros de profecias, que contam toda a história. Tá? E encaixa tudo direitinho. Muito bem. Depois, então, a mudança nas leis. As leis contra a liberdade religiosa. Dá por um fio, tá, gente? E eu tenho notícias de que um grande político do Brasil reuniu lideranças religiosas do Brasil e disse, olha, se vocês não fizerem do jeito que a gente quer, nós damos um jeito de destruir vocês. Claro que não foi para aqueles que já estão do lado deles, né? Os líderes que já estão do lado deles não foi. Foi para os líderes que ainda estão no caminho de Jesus, no caminho certo. Foram chamados ali. Aí eu quero ver agora a fé dos líderes, né? Não pode ter medo não. Igual eu. Eu estou falando porque eu não tenho medo não. Leis, então, a mudança das leis é lá nos Estados Unidos, tá, gente? A mudança começa lá. Porque a Constituição americana garante que você pode falar o que você quiser, religioso, né? Qualquer religião pode falar, e fazer proselitismo. O que é isso? Converter pessoas, tá? E que mais? Pode ser no rádio, na televisão, qualquer coisa, tá? Isso a lei americana diz lá. E isso vai mudar. Quando isso mudar, se prepare, tá? Esse é o sinal que começou a grande batalha final. Tá? O que vai acontecer então, depois que começar essa grande batalha final? Depois que mudarem as leis da liberdade religiosa, e quando acabar, é o marco, tá, gente? Por isso eu pus aqui, ó. Esse é o sinal mais importante à nossa frente. Só que antes disso, vai ter muito debate sobre liberdade religiosa. Todo mundo vai ficar avisado. Como a gente viu ali em Mateus 24, todas as pessoas serão avisadas. Né? Então, aí vem a lei. Então, muito bem. Aqui, então, o que vai acontecer depois? Tá? O engano final. O inimigo vai atacar de uma maneira mais profunda ainda os escolhidos. Tá? O anticristo vai começar a aparecer e já começou. Já viram? O Maitreya, que já apareceu em muitos lugares a partir do ano 2000 para cá. Tá? Ele já apareceu em muitos lugares, Maitreya. Saída das grandes cidades. Por quê? Porque todas as grandes cidades serão destruídas. E nós moramos na maior cidade abaixo do Equador. Só tem cidade maior que São Paulo acima do Equador. Abaixo nós somos a maior de todas. Tá? Então nós moramos numa grande cidade. Nós não vamos poder comprar nem vender, diz a Bíblia. Para isso, o controle, eu tenho tanto material aqui, ó. Sobre controle. Eu cheguei numa farmácia esses dias para comprar um medicamento de plantas para um paciente lá da clínica que eu trabalho, né? Que eu sou capelão de uma clínica. Então, fui buscar esse medicamento que não achei por aqui. Aí lá perto da minha casa, eu liguei para uma farmácia de lá, num feriado, e fui lá. Ah, tem aqui. Aí eu chego lá, beleza, né? Estava de bermudão, tranquilo, né? Para ninguém me conhecer, né? Entrei na farmácia, disfarçada, né? Aí entrei na farmácia, a menina que veio me atender, olha, eu liguei ontem, aquele remédio assim que você guardou aí, 2 caixinhas para mim. Ah, sim, você quer com desconto ou sem desconto? Aí aquela gotinha de sangue árabe lá, né? Lá do fundo assim, né? Ou judeu, né? Da outra perna é judeu. Minha mãe diz que eu sou judeu, meu pai diz que eu sou árabe, então não sei. Né? E aí, eu estou aqui, a união, né? Do árabe e judeu. Amor. Pronto. E aí ela disse, quer desconto? Eu quero. Ah, então precisa da ficha. Tem que fazer a ficha. Eu falei, mas olha aqui, ó. Documento eu nem trouxe nada. Né? Minha esposa está no carro ali, tem um documento dela. O meu eu nem trouxe. Né? Ela, não. Você sabe o seu CPF de cor? Eu falei, pelo menos isso eu sei. Eu gosto de número, né? Então, blá, 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 blá. Aí eu olhei assim, de repente, a tela do computador dela pintou tudinho. Apareceu todos os meus dados.
Numa farmácia sabe tudo sobre mim. O que é isso, gente? Controle da nova ordem mundial. Tudo. E ela foi dizendo, seu nome é esse completo? Falei, né, é Simão Júnior. Você mora em rua tal, só erraram a rua, né? Porque eu tinha acabado de mudar de casa, eles não tinham atualizado o meu cadastro, né? Agora já deve ter atualizado, né? Com certeza, né? Foi há 8 anos atrás, quando eu mudei para Pirituba, né? Então, gente, eles sabem tudo da gente. E até mais um pouco. Preciso falar, né? Então nós não vamos poder comprar nem vender. Tem o chip, tem um monte de coisa aí, tá? Aqui tem 2 coisas interessantes. Olha, aqui diz o Espírito Santo vai ser retirado, e aqui fala de uma chuva serôdia, que é a queda do Espírito Santo em grande medida. Parece uma contradição, não parece? Mas eu explico. Na verdade, eu tinha aqui posto aqui, Espírito Santo rejeitado. Quando nós queremos tomar as nossas próprias decisões. Quando não perguntamos para Jesus. Quando queremos dirigir o nosso carro. Quando queremos pilotar o nosso barquinho. O que acontece? Então nós rejeitamos o Espírito Santo. Mas ele vai, nesse período, depois, na batalha final, ele vai ser derramado em grande medida por aqueles que estiverem buscando. Então, continue buscando, meus queridos. Busque, porque você vai receber. O que mais? Breve tempo de angústia, já falamos, vai ser um tempo pequeno, mas a maior perseguição de todas as épocas, dos 6.000 anos de história desse mundo. Mais que a Idade Média, mais que a perseguição dos primeiros cristãos, mais que a perseguição dos judeus, mais do que o nazismo, mais do que tudo que você possa imaginar. Né? Já imagina 6.000 pessoas sendo, oficialmente, né? Sendo queimadas. Gente, impressionante. Isso vai ser pior ainda, tá? Mas é breve, curto tempo. Perseguição, angústia, sacudidura. O que é sacudidura? É peneiramento, né? É a palavra que o apóstolo Paulo usa. Nós vamos ser peneirados. Alguém aqui nasceu na fazenda? Meu avô me ensinava lá como é que peneirava, né? Então a gente fazia assim para cair a terra e os grãos xoxos. Aí jogava para cima para o vento levar a palha. Então a palha e os grãos xoxos vão ser peneirados. É aqui, é nessa época, que Deus vai realmente carimbar os escolhidos, né? Todos nós. Amém. Muito bem. Sacudidura, reavivamento e reforma. O que é reavivamento e reforma? Reavivamento é acordar, né? Reavivar, ressuscitar, né? Espiritualmente falando. É as 10 virgens lá, que as 10 dormiram, né? As 10 dormiram? As 10 dormiram, mas as 10 acordaram. Então, acordar é reavivamento. Reforma é o quê? Reforma, mudança, transformação do nosso caráter. O nosso caráter, nesse período aqui, vai estar sendo preparado para ser igual ao caráter de Jesus. Semelhante ao caráter de Jesus. Tá? Então, para isso que precisa do Espírito Santo. O Espírito Santo cai com dois objetivos. Terminação da pregação do Evangelho a toda criatura e a terminação da preparação do meu e do seu caráter para sermos semelhantes a Jesus. Falamos tudo aqui? Autoclamor é a pregação do Evangelho. E aí então, o selamento, quando Deus vai nos marcar. E no dia que Deus nos marcar, fecha então o que a gente chama de oportunidade. Ou fecha-se a porta da graça. Aqui então é Mateus 22:11. Aqui eu não posso mais mudar de lado. Se eu sou justo, eu vou praticar justiça. Se eu sou injusto, eu vou praticar injustiça. Então esse período aqui é quando os anjos soltam os ventos. Quando o Espírito Santo é retirado dos ímpios. Eles não têm mais chance.
E é quando nós seremos protegidos pelos poderosos anjos de Deus e levados para as montanhas. Porque não teremos mais condições. A perseguição muito grande. Então nós fugiremos. Sairemos até das pequenas cidades. Eu pus aqui, ó, em algum lugar aqui. Então aqui, fuga das vilas aqui, ó. Ida para as montanhas, né? Aqui nós teremos a angústia de Jacó. O que é a angústia de Jacó? A angústia de Jacó, vamos lá ver a história de Jacó, né? Jacó estava voltando para casa, para sua terra, para a casa dos seus pais. A sua mãe já tinha falecido, né? E aí o irmão soube da notícia e vem com 400 soldados para matá-lo. E ele estava com medo de morrer, isso? Não estava com medo de morrer. Ele estava com medo de perder a salvação. Então essa é a angústia de Jacó, né? Mas, olha que interessante, se aqui fechou a oportunidade, por que eu vou ter medo depois disso? É porque eu não sei, né? Se eu estou salvo ou não. Olha que interessante, por isso que eu tenho que ter a certeza hoje da salvação. Quando eu peço de joelhos, perdão dos meus pecados a Deus, arrependido, confesso, o que a Bíblia diz? Ele é fiel e justo para nos perdoar. E quando que eu recebo perdão? Na hora que eu me ajoelho? Há 2000 anos atrás, Jesus não vai morrer hoje de novo? Então o perdão é dado há 2000 anos atrás, na cruz do Calvário. Eu só recebo agora, mas o perdão foi dado lá atrás. Então pode se ajoelhar e confessar, porque Ele é fiel e justo. Amém. Esse é o resumo do Evangelho, né? O perdão dos pecados. 7 pragas. Está lá em Apocalipse, né? As 7 pragas. É nesse período que vai acontecer. Aí o anticristo vai imitar a volta de Jesus. Olha aqui, aqui ele vem se aparecendo aos pouquinhos como um grande líder, como um orador fantástico, né? Como um grande chefe político, religioso também, e aí depois ele tenta imitar a volta de Cristo. E naquele programa que nós fizemos na rádio há 15 dias atrás, nós falamos que de que maneira ele vai tentar imitar a volta de Cristo. Uma das maneiras possíveis, disco voador, uma grande nave, e aí ele dá a volta no mundo lá tentando imitar a volta de Jesus. A única maneira que eu vejo, né? Tá bom? Então pode ser assim, pode não ser também, mas eu acho que pode ser assim, tá bom? O que mais? A nova ordem mundial então toma corpo, vem o que o Apocalipse chama de Armagedon, que é a parte final da batalha, tá? E o decreto de morte. Aqui então vão fazer um decreto, assim como Esther. Lembra da história de Esther lá na Bíblia? O açoeiro, o tio de Esther, alertou a Esther do decreto de açoeiro, e aí Esther enfrentou lá o rei, e aí o rei não podia revogar o decreto, porque não era proibido, né? Mas o que ele fez? Um novo decreto, dizendo para os judeus se defenderem. E quantos judeus morreram no dia do decreto de morte? Nenhum, diz a Bíblia. E morreram os inimigos, aqueles que tentaram matar os judeus, esses morreram. A mesma coisa vai acontecer aqui, ó, decreto de morte. Nesse dia do decreto de morte, é o dia da libertação, tá, gente? E a voz de Deus provoca o maior terremoto de todos os tempos, talvez escala 12, né? Que vai acabar, as ilhas vão para cima da terra, as montanhas para o meio do mar, diz que vai ser uma coisa terrível. E nesse momento, quando Deus fala, há uma ressurreição especial. Os que morreram nas últimas gerações, do tempo do fim para cá, vão ressuscitar aqui, ó, um pouquinho antes, para ter o prazer de ver a volta de Jesus. Então você e eu, se morrermos até aqui, né? Até o fechamento da oportunidade, então ressuscitaremos nessa ressurreição especial. Está em Daniel capítulo 12, verso 1. Tá? E aí os ímpios começam a morrer, né? Vão clamar as rochas cair sobre nós. E nós vamos ver então aquela nuvenzinha lá na direção da constelação de Órion, que a gente já falou. O céu, esse aqui é o único que eu não sei como é que vai ser, ó.
o céu vai se enrolar. Ou seja, a atmosfera vai deixar de existir. E Jesus então vai ficar rodeando, né? Não sei como essa terra. Todo mundo vai ver ao mesmo tempo. Então é a glorificação e a viagem de volta para o céu. Amém? Maravilha! Vamos lá para o próximo, que ainda tem muita coisa aqui. Falar um pouquinho sobre a agenda do Illuminati. Gente, aqui vamos especular um pouquinho, né? Como eu já falei para vocês, eu gosto muito de números, não numerologia, tá? Numerologia é coisa da sociedade secreta, do inimigo, tá? O que eu gosto é de matemática, né? Então Deus tem a sua matemática, o inimigo tem a sua numerologia. Quais os números que Deus mais usa na palavra? É o 7, o 10, o 12, né? 12 apóstolos, 12 tribos, o que mais? 40, né? Exatamente. Então tem alguns números que são da preferência de Deus, são a assinatura de Deus quando fala esses números. Mas tem números que o inimigo gosta mais. Quais são os números que o inimigo gosta mais? 6, né? 9, 11 e o 13. Olha só que interessante, né? Então aí tem um número que o inimigo gosta muito, é o 11. E eu fiz um estudo sobre o 11. E depois que eu li a agenda do Illuminati, a agenda da nova era, né? Então aí eu comecei a estudar mais o 11. Olha que interessante. 11 de setembro, ou 9 aqui também, né? 9 e 11, já combinou logo os dois. O que aconteceu? Será que foi os meus amigos árabes lá que derrubaram? Só se for contratado, né? Foi a Al-Qaeda? Que é isso, gente? Isso foi a sociedade secreta, que é o braço do Illuminati nos Estados Unidos, chamada Caveira e Ossos. Quem pertence a essa sociedade? A família Bush, a família Rockefeller, todos os políticos americanos que estudaram na Universidade de Yale, né, onde é essa coisa. E eles estão comandando a maioria dos estados americanos e toda a central lá em Washington. Tá? E se você vê, o desenho de Washington já é o símbolo da sociedade secreta, o símbolo de Satanás. É a estrela de 5 pontas. Está lá. Tira uma foto de cima e você vê. Esses dias mesmo eu estava olhando de novo. Falei, mas eu quero ver se é tão fácil de ver assim. Né? O edifício é facílimo. Tá? Então, as sociedades secretas que cresceram em 1700 e pouco, desenvolveram e tomaram conta do mundo. O que eles fizeram? Até 1700 não tinha luz elétrica, não tinha nada. Não tinha indústria, não tinha carro. Já imaginaram viver num tempo assim, gente? Não tinha televisão, não tinha celular, não tinha Facebook, não tinha WhatsApp agora, né? Todo mundo tem WhatsApp. Então, não tinha nada dessas coisas. Como é que era a vida? Calma, serena e tranquila. E o que aconteceu? De repente revolucionou o mundo, já estava previsto. A ciência iria se multiplicar. Então veio a Revolução Industrial, veio a Revolução Francesa, as duas coisas que mais marcaram esse mundo. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Quem estava por trás dessas guerras? As sociedades secretas. Depois, a segunda, né? O nazismo. Quem estava por trás? Sociedade secreta. O Hitler pertencia a uma sociedade secreta chamada Thule, né? Thule. Sociedade Thule. E assim todos esses grandes já estão vindo de muito tempo tentando conquistar o poder do mundo. E agora então, em 99, eles conseguem pôr as pessoas chaves nos lugares certos. E aí houve apagão em São Paulo, houve apagão em Nova York, que era o sinal entre eles de que agora estamos no controle de tudo. E a partir de 2011, então, começa a contar. Né? A agenda deles, tá? Isso aqui não tem nada a ver com a agenda de Deus. Deus pode usar até a agenda do inimigo para ele. Pode ou não pode?
Pode, mas não é a agenda de Deus, tá? Então vamos lá. Depois de 7 anos, foi uma época que eu estava estudando muito profecias. 2006, 2007. Eu disse, Senhor, eu não vejo nada, sinais acontecendo. Hoje eu prego aqui animado, por quê? Porque é muita coisa, os sinais estão nos atropelando, né? Então, vindo em grande medida. E agora então, 7 anos depois, olha, certinho, a crise econômica. Aí eu recebo uma revista, e quando eu leio a revista, estava dizendo assim, acabaram-se os 7 anos de paz. Aí eu pensei assim, mas nem me avisaram que começou? Eu que gosto de estudar profecia, né? Desde pequenininho. Ninguém me avisou que começou. Porque a agenda do Illuminati, não é a agenda de Deus, né? Mas aí na revista, está lá, eu tenho a revista guardada lá. Acabaram-se os 7 anos de paz. E foi exatamente isso que aconteceu. De lá para cá, tá? A maioria dos países estão em crise. A Europa está em crise, tirando a Alemanha, né? Todos os outros países da Europa estão em crise. A Alemanha não tá nem em crise, até que ganhou a Copa dentro do Brasil, né? Eu não me conformo. Então vamos lá. E agora mais 7 anos. Se acabaram aqui os 7 anos de paz, aqui ó, os 7 anos, né? De não paz, vamos dizer, né? De ausência de paz econômica, social, aflição, angústia, tudo, né? Está acontecendo aqui nesse período. Tenho estatística sobre isso, tá? Os senhores do mundo querem destruir simplesmente todos os habitantes da África. E olha que o evangelho lá está crescendo, pegando fogo, né? Para vocês verem o que vai acontecer. Fica prestando atenção, tá? 25% da população mundial está na África. Só ali eles querem acabar com 1/4 da população. Tá bom? FEMA é exatamente nos Estados Unidos, é uma organização que está cuidando de preparar a perseguição nos Estados Unidos. Eu tenho muita preocupação porque meus 2 filhos moram lá, meu filho e minha filha, né, com as famílias, tudo moram lá. E eu já falei para eles, meu filho veio aqui semana passada me visitar, ficou um dia aqui comigo, né? Tirei férias, um dia, até que enfim parei um dia na minha vida, né? Eu já avisei para ele, falei, ó, a hora que apertar lá, corre para cá, que eu já tenho um cantinho bem escondido aqui no meio das montanhas lá, cheio de árvore, né? E a gente vai esconder lá, tá bom? A FEMA, então, já proporcionou 3 listas, amarela, a verde e a vermelha, né? A verde é eles lá, né? O grupo que não vai acontecer nada. A amarela vão para os campos de concentração, tá? Da FEMA. E o que já tem nos Estados Unidos. E tem caixões lá que cabe família inteira, 5 pessoas num caixão só. Estoque de caixões enorme nas beiras das principais rodovias americanas. E no Brasil já tem também, tá? No Brasil já apareceu os caixões aqui também. Então é para logo o negócio. Então eles vão eliminar aqueles que estão na lista vermelha. Os Estados Unidos já está pronto as 3 listas. Tá? No Brasil é tudo mais escondido, a gente não conseguiu. Né? Mas Deus vai revelar tudo, né? A Bíblia diz que vai revelar. Então vai. Aí aprofundando um pouquinho mais do estudo da numerologia do inimigo. Tá? Eu pus essa aqui só para a gente... ver aqui a questão de datas aqui, tá? Aqui é 9, né? 6 mais 3, 9. Eles usam só isso aqui. 6 mais 3, 9, 6 mais 3, 9. Só que aqui tem 11 e 11 dobrado. 22. Morte de John Kennedy. Aqui, ó, 11/9. Nasce Bashar al-Assad. Quem é esse cara? Presidente da Síria. Muito bem, tem gente que está estudando aí, junto comigo. Aqui outro 11/9, golpe militar no Chile. Lembra lá do Salvador Allende, né? Que ficou governando lá o Chile. Curiosidade sobre o 11 de setembro. É o dia número 254 do ano. Somando tudo isso dá 11. E faltam 111 dias para o final do ano. Interessante, né? Curiosidade, vamos lá. Agora, 11 de março, aí eu catei as datas mais importantes para o 11 de março. Tá? Eleição do
aquele presidente que acabou com o comunismo, entre aspas, né? Acabou com o comunismo da Rússia. Término da guerra Irã-Iraque, uma guerra que marcou época, 10 anos de guerra, acabou num 11 também. Blackout, lá, lembra que eu falei? 99? Foi no dia 11, assinatura Illuminati. O que mais? O atentado do metrô de Madrid foi no 11 de março. Tá? E o terremoto do Japão foi no 11 de março. Tá? Vocês acreditam que o inimigo já consegue fazer terremotos? Né? E as sociedades secretas criaram o HAARP. Já ouviram falar do HAARP? São produtores de terremotos, de tempestades, e foi usado tanto no Japão como no Haiti, que são os dois maiores dos últimos tempos, tá bom? 11 de fevereiro, tá? Agora a gente vai entrar em assim, como eu estou falando, coisas de liderança, tá, gente? Isso aqui é uma farsa que eles montaram para enganar. Não tem isso aqui. Mas foi num dia 11. Liderança, não estamos falando das ovelhas, estamos falando de líderes que inventaram essa história. O disco do Beatles, essa banda de rock, ela modificou o pensamento de todas as pessoas do mundo. Foi aqui que o inimigo, olha, 63 de novo aqui, ó. É uma data básica, 63. Então, é aquela história lá dos 3 segredos e tal, que não existe isso aí foi inventado, já está comprovado que não existe. Tá? Mas é a liderança querendo usar argumentos para dominar massas, tá bom? 71, proibida as armas atômicas, e sabe quem que pediu essa proibição? O nosso programa lá de 15 dias atrás. Os extraterrestres, na verdade, os demônios. Né? Os demônios que se reuniram com o presidente Eisenhower, né? Em 1954. Foi o primeiro encontro de um presidente americano com os anjos caídos, com demônios, que eles chamam lá de extraterrestres. Né? E aí eles exigiram um tratado de armas. Até os demônios têm medo do poderio das armas atômicas do ser humano. É impressionante, mas é verdade. Eu tenho um monte de artigo disso aí. Tá? O próximo, Revolução Iraniana, lá com o Khomeini, né? O Shah Reza Pahlavi foi derrubado pelo Khomeini, também foi no dia 11. Hosni Mubarak, o presidente do Egito, renunciou. Isso aqui foi um marco. Você pode ver que depois desse dia aqui, 10 países árabes entraram em confusão, em guerra interna. Não foi? 10 países árabes. O que é isso? É um preparo para a nova ordem mundial. Curiosidade, é o dia da pátria, né? Por causa da Revolução, 11 de fevereiro é o dia da pátria do Irã e também o dia da independência do Vaticano. Por quê? Nós vamos ver agora no próximo slide. Agora nós vamos ver o 11, tudo relacionado ao poder do Vaticano. Tá? Muito bem. Apocalipse fala dos 1260 anos do domínio, né? Tá bom? Acabou que dia? Pode chutar, que vocês acertam. 11 de fevereiro. O general Berthier, nesse dia aqui, 11 de fevereiro de 1798, por isso que a gente considera o fim do tempo, o tempo do fim desse dia para cá, né? Mandou prender o Papa. 1770, aqui foi só a prisão do Papa. Aqui foi a tomada das terras do Vaticano. O Vaticano, naquele tempo, tinha 25 municípios. E eles tomaram. A Itália tomou. Tá? Aqui, 1870. Depois, em 1829, que dia mesmo? Que dia aqui também? 11 de fevereiro. Tá? Em 29, o Benito Mussolini devolveu, não 25 municípios, um pedacinho da cidade de Roma de 44 hectares. E é isso que eles têm hoje. E isso faz deles hoje um poder político-religioso. Combina com o que a profecia fala, o Apocalipse, tá bom? Então tá lá. E aqui, esse dia aqui,
11 de fevereiro de 2013. Foi um domingo, né? Aí eu acordei e desci, que eu sempre desço primeiro, e liguei o computador. Quando eu ligo o computador, estava lá. Renúncia do Papa. Eu dei pulo, acordei a casa inteira, né? Os vizinhos, o bairro inteiro, né? Por quê? Profecia cumprida, gente. E que dia? Impressionante, né? Ah, alguém vai dizer, mas é coincidência. Gente, mas duas, olha, não é uma coincidência não, é 1, 2, 3, 4, 5. É muita coincidência, gente. Não existe coincidência, na verdade. Tá? Então é coisa determinada. Papa Negro é o chefe, né, o presidente, sei lá como é que eles chamam lá, dos jesuítas. Tá? Então esse é o Papa Negro. Tá? Ele agora foi eleito um novo presidente dos jesuítas. E esse Papa que está aí é jesuíta. Então ele também está na cúpula lá. Tá bom? É dominar o mundo, eles fazem parte da nova ordem mundial. Na minha opinião, cumpre profecia, tá? E a profecia vai se desenrolando, aí eu vou contando para vocês tudo o que for acontecendo. Terminamos aqui, comemoração então, todos os anos do dia de independência do Vaticano, dia 11 de fevereiro. Por quê? Porque aqui recebeu a devolução do reino Vaticano, tá? Não religioso, mas político. Agora eu fiz uma nova redivisão de todos esses sinais e profecias para a gente entender de um outro ângulo, tá bom? E também eu coloquei aqui tudo que eu encontrei, não somente na Bíblia, tá? Agora eu coloquei de tudo, todos os acontecimentos. Então vamos lá. Sinais no mundo astronômico, científico, ecológico, político, moral, psicológico e religioso. Sinais no mundo astronômico. Tá? Aí nós temos a NASA expulsou todos os cristãos que trabalhavam lá com eles. Só tem ateu lá trabalhando na NASA. Tá? Segredos. Saiu agora a notícia do Vladimir Putin, que é o presidente da Rússia, ameaçando os Estados Unidos que ele vai revelar a agenda dos extraterrestres, dos demônios. Que eles estão em impacto lá, entre eles lá, tá? Eles se materializam, entendeu? São demônios materializados, por isso os ETs aí, quantos filmes, a gente falou lá no programa, né, uns domingos atrás, os filmes, quantos filmes de ETs tem, só na minha relação ali naquele dia, tinha mais de 42 filmes, o que é isso? Hollywood tentando entrar dentro da nossa cabecinha para a gente aceitar essas coisas. Quem não lembra do ET lá com o dedinho na ponta? Quem? Tá? O que é isso? Querendo que a gente passe a gostar desses bichos aí, né? Vamos chamar de bicho logo, né? Tá? São demônio mesmo, né? Não? Isso, exatamente. Né? Aqui o de Varginha lá, o ET de Varginha. Né? Eu tenho todos os recortes que eu guardei desde aquele tempo, 10 anos atrás. Né? Fez 10 anos agora o ET de Varginha. Tá? Então lá, eu tenho todo o material guardado. É isso. Isso o quê? Só que eles têm uma agenda para revelar. Porque lembra lá do anticristo? Né? O Maitreya que já começou a aparecer? Tem uma agenda e tem uma hora que eles vão revelar para todo mundo. Olha, os ETs são nossos amigos. Eles vieram aqui para nos ajudar a implantar a paz no mundo. Que mentira! Gente, Jesus explicou lá em Mateus 24, é por isso que a gente está aqui hoje. Não vos deixeis enganar. Que ninguém vos engana. O engano vai ser terrível, gente. E eles estão preparando a população do mundo para o engano final. Tá? E eu acredito que é por esse lado aí. Porque tudo indica nisso aí. Não é só eu que estou falando isso. Tem muitos outros teólogos também falando a mesma coisa. Tá? Então, o inimigo está preparando um plano para enganar, se possível, eu e você. Tá? Muito bem. A Bíblia fala que o maior engano, né, é quando eles imitam os mortos.
Então, quando eles estão imitando um querido nosso que morreu, eles imitam o tom de voz, eles imitam a aparência, não fica bem, né? Bem delineado, eles imitam a aparência, a silhueta pelo menos, contam coisas que só você e a pessoa que morreu sabem. Então a Bíblia chama isso de o pior de todos os enganos. Está escrito, né? Está escrito. Então o engano vai ser terrível. Então está aqui, né, o STS. O Nibiru, como o Alexandre me corrigiu lá, né? Nibiru é um planeta que diz que está se aproximando para bater na Terra. Eu não acredito nisso porque Deus não deixa, né? Mas que ele vai passar perto e estragar um monte de coisa, essa tecnologia aí da informática, tudo vai afetar sim. Tá? Luas de sangue é um outro material que eu achei muito interessante na internet, e já aconteceu 2 e falta mais 2, diz que é 4. Né? Então vamos ver se é verdade mesmo. O lado oculto da Lua, esse é um estudo muito interessante, que diz que do lado oculto da Lua tem estruturas enormes onde são fabricados discos voadores. Isso. Já foi a terceira então, né? Então tá. Obrigado. Então já foi 3, falta 1. Isso, eu sei que é esse ano que ia ter essas 2. Tá bom, uma já foi então. Então já foi 3, falta 1. Interessante esse estudo, é que não dá tempo da gente aprofundar, mas muito interessante. Vamos lá, próximo. Sinais no mundo científico, e aqui eu coloco a parte de saúde, né? Junto. Os transgênicos, os agrotóxicos, os aditivos alimentares, tudo aquilo que a gente já falou. Né? O estudo do genoma, um lindo estudo, mas né? A epigenética, que mostra a nova ciência da medicina, que mostra que o nosso estilo de vida pode mudar as nossas doenças, pode mudar os nossos genes, ligar ou desligar. Colocar no ponto certo, ou ligado ou desligado. Dos 30 a 40 mil genes que nós temos, tá bom? Todos nós. Radiação. Gente, vocês não sabem o perigo que nós estamos aqui. Ó. Isso aqui é radiação, celular é radiação, televisão, radiação, comida vem já radioativa, né? E assim por diante. Trilhas químicas no ar. Quem não viu o avião soltando aquela fumacinha no ar? Isso é venenos que eles estão espalhando. Quem? As sociedades secretas, os donos do mundo. Pacto secreto, é um material que eu tenho, vocês podem entrar lá no Facebook, eu vou replicá-lo de novo, já está lá, eu vou replicá-lo de novo, porque é um material fantástico, que um dos que eu mais gosto, é uma comunicação, um pacto entre os demônios e os membros das sociedades secretas, para acabar com a nossa saúde. E lá vocês vão ver e vocês vão entender tudo que a gente falou aqui, sobre vacina, sobre as químicas dos alimentos, sobre a Monsanto e os transgênicos, tudo isso aí vocês vão entender lá, tá? Pode entrar lá, Enéas Simon Jr. Água. Gente, eu moro lá perto, eu moro na Zona Norte, lá Pirituba, né? A represa está cheia, né? Pelo menos a de baixo, né? A de cima eles fizeram um caninho por baixo lá para esvaziar, só para dizer que não tem água. Todas as outras represas estão cheias, gente. Essa é a maior mentira do governo estadual aqui, né? Então não é só o federal que mente, o estadual também, né? Então tá bom. No mundo ecológico, aí ó, tá aqui ó. Pensa que eu ia esquecer, né? Fim da água e fim da energia. Se terminar a água, termina a energia, porque no Brasil é a hidrelétrica que manda, né? Desmatamento, e esse aqui sim é motivo de aquecimento global. Não a produção de carbono, porque a produção de carbono já está provado cientificamente que ela só vai afetar o ser humano 800 anos depois. Então todo esse bababá que eles estão fazendo aí é para tirar a nossa liberdade religiosa, não esqueça desse termo. Tá? Eles vão tirar a nossa liberdade religiosa. Tá? Degelo da neve. Né? O Polo Sul é um continente, inclusive tem pirâmide lá escondida embaixo do gelo. Né? Acho que tem 2 quilômetros de gelo. Tem pirâmide escondida lá também, assim como no Egito e outras partes do mundo, as pedras que você falou lá. Né? Certos lugares aí, bom, vocês sabem disso.
Gemido da natureza, né? Furacões e tornados, já falamos sobre isso. Terremotos, vulcões, olha aí, aumento dos vulcões também. Eu também tenho uma estatística sobre vulcões. Secas e inundações, tudo sinais no mundo ecológico. Sinais no mundo moral, mudança de comportamento. É isso que eu estou querendo dizer aqui, tá? Com essa palavra, sinais no mundo moral. Moral tem que ver com comportamento. O que eles fizeram? Primeira e Segunda Guerra Mundial, como a gente falou lá antes, fizeram a Revolução Industrial, Revolução Francesa. Deus morreu, lembram? Né? A história da Revolução Francesa, Deus morreu. Ataque às escolas. A partir de 63 nos Estados Unidos foi proibido oração nas escolas e leitura da Bíblia nas escolas. Tá? 63 de novo, olha esse ano aí, tá? Amor livre, né? 68 teve aquele grande reunião dos hippies lá em Woodstock, nos Estados Unidos, tá? E olha aí, tá? Amor livre. E hoje, o amor livre entrou dentro da igreja, gente. Você quer as estatísticas? 52% dos jovens, como diz o, né? Comeram o lanche antes do recreio. Tá? 52%. De quem que nós estamos falando? Das 10 virgens, né? Da igreja. Tá? Das 10 virgens. 52% praticaram o sexo antes do casamento. A estatística, a maioria começa dos meninos aos 12 anos de idade. E das meninas aos 14 anos de idade. Do que nós estamos falando? Da igreja. Estatística de dentro da igreja. Amor livre, está aí. Ataque à família, né? O divórcio aqui, a lei do divórcio no Brasil, 1970. Ataque ao criacionismo, o evolucionismo, o comunismo e todos os ismos tentando tirar Deus da criação. Você e eu somos criatura de Deus. Adão foi formado ali, ó. Deus formou cada detalhe. Nós temos 130 tipos de células diferentes que vêm a partir de uma célula só. E no total temos 10 bilhões de células no nosso corpo. Cada uma com a sua função direitinho. Vamos analisar só o olho. Olha que maravilha que é o nosso olho. Só Deus, gente. E além disso, quando você foi fecundado, foi Deus que escolheu você. Ou você acha que é o espermatozoide mais esperto que chegou lá primeiro? O que é isso? Isso é evolucionismo, seleção natural, o que for. Não é Deus, ó, esse aqui, ó, esse que vai chegar primeiro. E foi você. Amém? Você é criatura de Deus. Aí o inimigo vem, sou o príncipe desse mundo, né? Tudo bem, por direito, Adão pecou, ele levou Adão ao pecado, mas ele é príncipe do quê? Ele criou esse mundo? Então ele não é dono de nada. Ele é dono daqueles que o seguem, só, exclusivamente. E mesmo assim, Deus não vai lá e arranca? E eu conheço um monte de histórias. Às vezes o diabo vem e arranca um do nosso meio, não é? Mas Deus vai lá também, né? Puxa para cá, amém, louvado seja Deus. Ataque aos pais, acabar com, né? Isso aí parece que quem está no comando do Brasil hoje está fazendo muito bem, né? Que é acabar com a família. E a igreja, ataque à igreja. Mornidão, o que é mornidão? Que a gente está acomodado, né? Aqueles que gostam de ir à igreja para esquentar o banco, né? Não faça isso, meu irmão. Não faça isso. Você tem o grande privilégio de conhecer a Deus. 40% da população do mundo nunca ouviu falar o nome de Deus. Nunca ouviu falar o nome de Jesus. Que privilégio eu e você temos para jogar fora essa experiência real que você e eu precisamos ter com Jesus hoje? Ou você acha que Enoque andou com Deus de mãozinha dada? Não, ele também não podia ver a Deus. Até que o caráter de Jesus foi implantado nele e ele passou a viver no paraíso. A mesma coisa vai acontecer com você.
A mesma coisa tem que acontecer comigo. Andar de mãos dadas pela fé com Jesus, passar por todas as provações, por todas as batalhas da vida, e logo, logo estaremos sendo companheiros de morada de Enoque, de Elias, de Moisés, daqueles que ressuscitaram quando Jesus morreu na cruz do Calvário. Estão lá, uma multidão, diz Mateus, né? Uma multidão está lá no céu, aguardando você e eu. Nós somos de Jesus. Primeiro porque Ele fez a gente, e segundo porque Ele pagou o preço do nosso resgate. Amém? Cuidado, não seja atacado pelo inimigo. Psicológico, aí, né? A gente já falou, depressão, ansiedade, conflitos, violência. O inimigo está tentando de todo jeito. Tá? Álcool, má combinação alimentar, drogas, crack, crocodilo, a nova droga. Crocodilo, 10 mil vezes pior que o crack. Eu vinha para cá, né? Aí dei a volta ali subindo a Bandeirantes. Sabe aquela ponte que tem ali? Quem passou por ali acho que viu, né? Tinha ali mais de uns 20 infelizes usando crack. Eu vi um lá tomando injeção na veia. Até chamei a atenção da minha esposa. Falei, ó, tá vendo? Você tá vendo o que eu tô vendo? É o inimigo tomando conta da consciência das pessoas, da mente das pessoas. A Bíblia diz assim, nós temos a mente de Cristo. Quando nós nos rendemos a Jesus, Senhor, toma conta da nossa vida, toma conta da nossa mente. A batalha que começou lá no céu, sabe é por quem? Pelo controle da sua mente. Tudo isso que nós vimos hoje aqui é a batalha pelo controle da sua mente. E você vai deixar? A única pessoa que pode dizer não para Satanás é você. O que a Bíblia diz? Resistiu ao diabo e ele fugirá de vós. É você que resiste, é você que escolhe, é você que tem o direito de escolher, é você que tem o direito de decisão. Exerça, treine tomar decisões. Todo dia de manhã diz, Senhor, a minha mente hoje tem que ficar 100% dos minutos desse dia sob o teu controle. Fala isso de manhã cedo para você ver se não vai ter uma revolução na sua vida, se não vai ter um crescimento espiritual na sua vida. Se entregue a Jesus todas as manhãs, porque não vale de hoje para amanhã. Se amanhã cedo eu não me entregar para Jesus, é um dia perdido. Doenças emocionais, exigência social e profissional, exigência. O vizinho trocou de carro, tem que trocar também, né? Ah, comprou uma roupa nova, também vou comprar. O que é isso, gente? Isso é consumismo. Consumismo é obra do maligno. E nós estamos caindo. Bullying, né? Se tornou uma palavra chique, né? Bullying. Música, rock. Cuidado com a música, vai ter o próximo aqui. Música, tá? Gravidez precoce, ruptura familiar. Muito bem. Político. Repetir aquilo que a gente fez naquele outro gráfico, tá? É a crise universal, o controle, que eles estão no controle de tudo. Olha, interessante, meus filhos moram lá nos Estados Unidos, né? Aqui no Brasil, a polícia não pode invadir a sua casa das 6 da tarde às 6 da manhã, eles não podem. Tá? Durante o dia eles dão um jeito de entrar. Tá? Mas nos Estados Unidos, cadê o país da liberdade? Lá invade qualquer hora, acabou. Quando isso? Depois de 2001. Então isso aí foi programado, tá, gente? Controle político, econômico, social, moral, mental, já falamos isso aí. As sociedades secretas, Illuminati, que é as 13 famílias que comandam o mundo. Maçonaria é a que manda nos outros países fora do eixo Estados Unidos e Europa, tá? O golpe da democracia, eu gosto dessa expressão, é isso que vai acontecer, tá? Estados Unidos vai virar uma tirania, Brasil vai virar uma tirania, assim como a Venezuela virou, vocês estão acompanhando, tá? A mesma coisa que eles treinaram lá e ficavam lá aquela briguinha, né? Eu achava interessante, o Hugo Chávez brigando com o presidente dos Estados Unidos e o presidente dos Estados Unidos brigando com o Hugo Chávez, e são tudo a mesma panela, tá? Olha aí. Muito bem. E aí, por último, o anticristo. Vamos lá para o religioso. E último, o ecumenismo, como a gente já falou, 2006.
Aqui está a sociedade secreta de dentro do Vaticano, que é a Opus Dei, e o Bento XVI é a Opus Dei, tá, gente? Os jesuítas, que foram fundados com que objetivo? Jesuítas foram fundados para combater a reforma de Lutero, tá? 1400 e alguma coisa. A reforma de Lutero pegou corpo e ele pôs lá aquelas 95 teses em 1517. E aí então começou a contra-reforma. E os jesuítas estão por trás dessa contra-reforma desde aquele tempo. Enfraquecendo nós evangélicos, protestantes. Esse é o objetivo deles. Tá? E eles vieram para o Brasil, como vocês falaram, para outros países do mundo para controlar tudo. Tá? Então está aqui. Liderança, tá, gente? Não estamos falando aqui das ovelhas. Poder do Vaticano, protestantismo apostatado. Infelizmente no nosso meio nós temos isso. Tá? Líderes que estão nos levando à apostasia. Espiritualismo universal, é aquilo que a gente falou. Os enganos do inimigo são tão grandes. Eu tenho tantos amigos meus que eu tento de alguma maneira falar, mas é quase impossível. Mas nós temos que falar, porque o Espírito Santo só pode agir naquele que a gente quer ver no céu conosco, se a gente falar. Com carinho, com amor, com tato, e a gente tem que falar a verdade, né? Espiritualismo, união, igreja e Estado. Quando esses três poderes se unirem, tá? Aí eles se unem com o Estado. E aí termina as leis da liberdade religiosa. Tá? Leis. E aí então vem perseguição e aflição. Resto. As forças do mal estão se arregimentando e consolidando-se. Elas se estão robustecendo para a última grande crise. Grandes mudanças estão prestes a operar-se no mundo e os acontecimentos finais serão rápidos. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Prepare-se. Jesus está voltando.